harmonia, compaixão, solidariedade. Palavras que fazem toda a diferença quando se trata de relacionamento entre seres humanos. Mas tudo isso também vale para o relacionamento com os demais seres vivos. O programa de hoje trata de responsabilidade com animais, plantas, o mundo em que vivemos. A nossa convidada é a médica veterinária Irvênia Prada. Todos os atos de violência, qual é a resposta do Livro dos Espíritos? Porque ainda predomina no ser humano a sua natureza material em relação à natureza espiritual. E ainda, uma reportagem sobre a compaixão pelos animais. E o Espiritismo responde. É só um minuto, nós já voltamos. Paulo e Estevão, livro que conta episódios do cristianismo primitivo, foi relançado pela Federação Espírita Brasileira. O romance é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier na década de 40. Para reservar seu exemplar, entre no site www.febnet.org.br. A FEB lançou a obra completa da Revista Espírita. São 12 volumes em que Allan Kardec estuda e pesquisa fatos e fenômenos espíritas. A coleção é ideal para quem quer se aprofundar no estudo da doutrina. Peça o seu pelo e-mail vendas@febrasil.org.br ou ligue 21 2187 8282. Companheiros de jornada da espécie humana, os animais merecem e apreciam a compaixão. Veja na reportagem a seguir. Desde a antiguidade, o homem estabeleceu uma relação de amor e ódio com os bichos. Ao mesmo tempo em que domesticou para lhe dar o status de amigo, também o explorou ferozmente. A pele serviu para vestuário, a carne para alimento, mas não parou aí. Bilhões de animais são sacrificados diariamente. Porcos, galinhas, bois, coelhos, ovelhas, javalis e avestruzes são retirados da natureza em sua curta vida. Sofrem todo tipo de tortura antes de serem mortos. Tudo em nome da sofisticação e do sabor. Bom, os tipos de carne que o cliente mais pede é a picanha. É uma carne mais macia, ela tem uma capa de gordura ótima também. E ela pode ser feita em vários tipos. Tem a picanha de bola, com a picanha fatiada, picanha gauchinha, picanha nobre. E o pessoal do sul já é uma das carnes mais mal passadas, né? Para servir para eles. No nordeste já é mais bem passada. A necessidade inicial abriu caminho para a vaidade. Ossos, plumas, dentes e couro são a matéria-prima de uma indústria que hoje movimenta bilhões de dólares em todo o mundo. Clientes, quando nos procuram, querem sapato em couro pela durabilidade, a estética que proporciona, o conforto que é bem maior. As pessoas pagam mais pela qualidade maior sendo em couro, com certeza. Isso e não só aqui no Brasil, como todo mundo. Você acha que alguém, quando vai comprar couro, pensa no animal? Agora você não sei, eu acho que não. Não pensa no animal em si, pensa no sapato. Couro é mais... dura mais. Pela durabilidade, por tudo. É mais bonito. É mais chique. Mais macio. Mais a moda, mais tudo, couro. Mais gostoso. Porque couro é melhor, dura mais. O sofrimento dos bichos vai além. Eles são estripados, dissecados, torturados pelas indústrias cosmética e farmacêutica. Também são vendidos como mercadoria em um forte esquema de tráfico. A imaginação humana, que não tem limites, também descobriu nos animais uma fonte de diversão. Espetáculos de selvageria como touradas, farras do boi, rodeios, caçadas, rinhas de galo e de cães. Mas quem utiliza os bichos para ganhar o pão de cada dia, descobriu a compaixão. Ele é o nosso amigo, né? Ele é o nosso pão do dia a dia. E o que ensina o Espiritismo sobre os animais? Que eles são criados por Deus e estão evoluindo. A inteligência deles ainda não é tão desenvolvida, mas eles estão a caminho.
evoluindo a cada existência. E nós, os seres humanos, que nos consideramos mais evoluídos em intelecto e moralidade, temos para com os bichos o dever de proteção aos mais frágeis. Veja o que um pouco mais de sensibilidade pode fazer. No Zoológico de Brasília, veterinários e tratadores descobriram o amor pelos animais, mesmo os aparentemente mais assustadores. Aprendi a gostar dos animais e ter um carinho especial, né? Eu não me vejo fora daqui. Para mim é como se fosse uma outra família que eu tenho, entendeu? A gente tem um carinho como se fosse um filho, com cada animal, independente do que for. Pode ser um animal silvestre, um animal feroz, um animal mais tranquilo. A gente pega um carinho como se fosse um filho. Você precisa ter muito amor para eles, até mesmo para a recuperação de um animal doente, de um filhote que foi tirado do ninho, uma coisa assim, entendeu? Então, precisa muito de dedicação. A relação do homem com a natureza é o tema dessa entrevista com a professora titular da Faculdade de Medicina Veterinária da USP, Irvênia Prada. Professora, há alguma preocupação no movimento espírita, especificamente com a questão da ecologia, nos relatos espíritas? Há uma preocupação específica com isso? Em toda a literatura espírita, né? Já no Livro dos Espíritos existe a questão das leis morais, da lei de progresso, da lei de destruição, em toda essa coisa com a natureza, a gente tem que levar em conta desde dos nossos princípios básicos de comportamento, e a doutrina não se furta a isso, né? Também nas obras de André Luiz, de Emmanuel, sempre existe muito chamamento a respeito disso, né? Agora, ao longo do tempo, tem havido uma evolução nessa questão, até mesmo do conceito de respeito à natureza, de ecologia, enfim. Já atingimos um nível bom? Olha, nós estamos em processo, né? Porque o nível bom não atingimos ainda, não. Eu acho que aqui no Brasil, pelo que eu andei lendo, desde a década de 60, 70, que começaram os movimentos mais organizados, né? De ONGs e de pessoas que se reuniam em torno de um propósito definido, que é de preservar a natureza, de preservar o bem-estar dos animais e assim por diante. Mas esse é um movimento mundial, né? Que vem acontecendo, oferecendo à humanidade um novo paradigma, um novo modelo de pensamento de conduta. É o chamado paradigma ecocêntrico ou biocêntrico, que valoriza todas as formas de vida e valoriza a harmonia de relação do ser humano com todos os outros elementos do planeta. Em contrapartida ao chamado paradigma antropocêntrico, né? Vamos nos lembrar que antropos do grego quer dizer homem, esse paradigma muito antigo, que visava apenas o bem-estar do ser humano e ainda recomendava a exploração da natureza em seu benefício. À custa desse paradigma é que nós estamos destruindo o planeta e nós estamos cometendo tantos impropérios em relação a toda a natureza. Professora, vegetarianismo é uma forma de respeitar a natureza? Claro, eu acho que sim. É uma forma de respeitar a natureza. Agora, é claro que existe também, vamos dizer, não é só a dieta vegetariana que ela vai salvar o planeta, porque pode ser que a gente faça, por exemplo, essas monoculturas de cana-de-açúcar, monocultura de soja, que também estão destruindo o planeta, né? Então, em tudo nós temos que ter o bom senso, seja na alimentação vegetariana, seja na alimentação não vegetariana, em todos os campos da atividade humana. Mas aí, professora, quem está em casa ouvindo, pensa o seguinte: bom, eu deixo então de comer carne bovina, mas eu mato um ser vivo que também é o pé de alface, por exemplo, né? É uma fruta, eu arranco, como, jogo fora o bagaço. A relação não é a mesma? Não, não é a mesma, porque nós temos que ter algum critério para a nossa atividade. Que nós temos que comer alguma coisa, isso é inevitável, né? Temos que comer. Então, qual seria um critério assim? A gente pode pensar, bom, vamos ver então o nível de consciência na medida humana, né? Porque nós já falamos que eu não sei, por exemplo, como é que eu vou avaliar se formiga tem consciência? Eu não tenho um kit, né, para revelar isso. Então é uma coisa muito difícil, mas digamos, dentre as coisas todas que estão à nossa disposição, entre abater um bovino, um carneiro, um suíno, um frango para a nossa alimentação, eu acho que é menos chocante para o próprio ser humano você se alimentar de vegetais, né, onde você não tem aquela cena lamentável,
do que recorrer à indústria da morte. Agora, inevitavelmente, nós vamos ter que comer vegetais. Existem pessoas vegetarianas extremistas que não matam nem os vegetais. Então, é assim, tem um pé de alface. Ela vai lá, colhe algumas folhinhas daquele pé de alface. Né? Tem o pé de couve, come algumas folhas. Árvores, colhem os frutos, mas não derrubam as árvores. Então, eu acho que em tudo existe uma coisa chamada bom senso, que é o melhor critério que nós temos para todo tipo de comportamento em relação ao ser humano, né? Professora, e a questão da compaixão pelos animais? Há referências sobre isso na literatura espírita? Ah, referência, sim. Emmanuel tem uma coisa lindíssima, né? André Luiz também, Alexandre. Alexandre diz assim, Missionários da Luz, que as pessoas que não cuidam bem dos animais que estão sob o seu domínio, não têm como merecer a proteção dos espíritos superiores. É uma passagem interessante, porque André Luiz pergunta por que pessoas que fazem preces fervorosas não eram atendidas pelo plano espiritual, né? Então, especificamente naquele caso, Alexandre comenta que essas pessoas, que apesar de fazerem preces fervorosas, elas submetiam os animais aos seus cuidados a maus tratos e a crueldades. Então, elas não tinham condição vibratória para receber a ajuda dos espíritos superiores. Então, ele diz, até para isso nós precisamos rever a nossa atuação em relação aos animais. Bom, Emmanuel também tem coisas lindíssimas. Bom, professor, então a gente vai entrar num tema um pouco polêmico depois do intervalo, que é a questão da relação da ciência com os animais. Pois não. Até já. Chegou a hora do seu filho conhecer o cãozinho Rex e seu melhor amigo André. Junto com o tio Quincas, eles vão se divertir muito e ensinar lições como o perdão e o amor ao próximo. O Cão Salva Vidas. Um livro da coleção Lições de Vida. Peça o seu pelo telefone 0 operadora 21 2187 8282 ou pelo site febnet.org.br. Voltamos com a segunda parte da entrevista sobre a relação do homem com a natureza. Nossa convidada é a médica veterinária Ivênia Prada. Professora, a ciência, durante muito tempo, e ainda hoje se utiliza muito dos animais para avançar. Ela avança de fato, apesar de estar utilizando os animais? Olha, essa questão do uso dos animais em ciência, ela está numa discussão muito grande em todo o mundo, né? Existem basicamente 3 correntes. Existe uma corrente que ela tem origem na Europa. Um grupo de médicos fez uma associação dos chamados médicos contra a vivissecção, porque eles acham que você utilizar animais como modelo na ciência para resultados, para fins humanos, isso é um erro metodológico, porque eles dizem não vale, cada espécie tem a sua característica, então eles acham que basicamente é um erro metodológico, é um erro de método, de procedimento, então eles são contra. Outra corrente acha que os animais têm direito à própria vida e têm direito ao seu bem-estar. Então, não vale você pegar um cachorro, um macaco, um chimpanzé, um rato, uma cobaia e levar para o laboratório e fazer dele o que você quiser, né? Então, isso avança num direito natural dos animais. E outra corrente é a da compaixão. É assim, eu tenho pena dos animais e, portanto, não quero submetê-los a isso. Eu confesso a você que eu estou nas 3 correntes, viu, Cláudia? Porque eu acho que em muitos casos existe um erro metodológico gravíssimo, e o próprio caso da talidomida mostrou isso, né? Porque a talidomida foi super testada em animais antes de ser utilizada na mulher grávida, e depois ela trouxe tantas deformidades aos milhares, né? E eu também acho que os animais têm direito à sua própria vida e a não serem submetidos a procedimentos de dor e assim por diante. E eu também tenho compaixão dos animais. Então eu estou inserida nessas 3 correntes. Eu acho que o assunto tem que ser discutido, tem que ser revisto, como aliás está sendo revisto. Mas existe uma corrente muito forte do meio acadêmico em ceder às discussões. Atualmente estão sendo constituídas